Jerusalém do céu e Jerusalém da terra. É isso que eu quero que você aprenda. Entre a Jerusalém do céu e entre a Jerusalém da terra, entre essas duas, existe o corpo humano. Você vai assimilar bem o que eu estou falando. Essa palavra, Jerusalém, eu estou falando ela no português. No hebraico é Yerushalayim. Você pode verificar isso no Google, num aplicativo. Acho que é melhor no Google, né? O aplicativo não vai te dar o plural. No hebraico tem plural masculino, plural feminino, singular masculino, singular feminino. E Jerusalém está no plural masculino, Yerushalayim. Se fosse traduzir corretamente para o português, seria Jerusaléns. O Senhor sempre está falando no plural, assim como Elohim, in, no final. Por que o Senhor quis que a palavra Jerusalém estivesse no hebraico, no plural masculino? Porque desde o início da palavra, o Senhor disse, no princípio criou Deus os céus, aonde está a Nova Jerusalém, e a terra. Os céus, no plural, Shamayim, Yerushalayim, Elohim, os céus e a terra. Aí na terra, futuramente o Senhor escolheria Jerusalém para pôr nela o seu trono. O que acontece? Você vai ler os profetas e você vai ficar confuso com muitas coisas. Quando você for ler os profetas de coração aberto, querendo entender, como diz Crônicas, preparando o coração para servir o Senhor, preparando o coração para entender o Senhor. Você vai ficar confuso porque os tempos estão misturados e foi o próprio Deus que misturou. Existe uma linha do tempo estabelecida por Ele, existe uma cronologia nos eventos e de vez em quando o Senhor entrega parte dessa linha do tempo, de vez em quando Ele embaralha as coisas e lança nos profetas. E existe uma confusão na mente do povo entre a Jerusalém do céu e a Jerusalém da terra, porque eles estão lendo alguns pontos da carta de Paulo de maneira isolada dos profetas. Então, sem eles quererem, eles estão contradizendo as palavras dos profetas através das palavras dos apóstolos e vice-versa. Eles vão negar isso com a boca, mas através de um estudo, de um debate, isso seria declarado. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo fala que em Gálatas, pode ler lá. Eu não vou ler os textos porque são textos conhecidos e aqui eu busco o resumo. Em Gálatas, Paulo fala que existe duas Jerusalém, uma é do alto e a outra é da terra. E ele fala, a Jerusalém atual está escrava com seus filhos. Porém, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E uma é Sara, outra é Agar. E ele disse que essas duas mulheres eram duas alianças e que são analogias, parábolas, figuras. Aquelas duas mulheres de Abraão, junto com Abraão, seus filhos, emitiam sombras para o futuro. E olha que interessante, o apóstolo Paulo escreveu isso e eu creio nisso, eu acredito nisso. Só que de modo algum o apóstolo Paulo iria contrariar as palavras dos profetas. Por exemplo, Zacarias tem 14 capítulos. Eu tenho esse profeta memorizado na mente. Quando você vai ler Zacarias, você vai ver claramente que o Senhor Jesus está escolhendo Jerusalém outra vez. Ele está falando várias vezes, Zacarias 2, ele diz que escolhe Jerusalém de novo e ele repete essas palavras como se ele estivesse frisando elas. Eu escolho Jerusalém outra vez. E lá em Zacarias, olha, várias vezes, eu estou só citando de cabeça. Lá em Zacarias 8 ele fala que vai retornar para Jerusalém. Em Zacarias 9 ele fala da primeira vinda dele, que ele vem num jumento, humilde, não fala, alegra-te, ó Sião, eis que vem o teu rei, num jumentinho, humilde. É a primeira vinda do Senhor. Só que no próprio profeta Zacarias, a partir do capítulo 2, ele começa a anunciar a sua vinda e anuncia a segunda vinda. Isso é interessante porque o Senhor está falando da sua vinda em vários profetas e ele mistura os tempos de propósito. Tanto é que tem judeus que não preparam seu coração para estudar as Escrituras e eles não reconhecem a primeira vinda. Eles reconhecem só a segunda e isso é um erro fatal que já estava previsto pelas Escrituras. Então o Senhor mistura, quando ele fala da vinda do Filho, ele mistura os tempos. Mistura o quarto milênio com o sexto. Porque entre o quarto milênio e o sexto tem as duas vindas do Senhor.
Então está misturado. Assim também, quando o Senhor fala do sétimo dia e do oitavo, os textos estão misturados. E aqui está a chave dos tempos. Depois que você perceber isso, e você receber mais algumas chaves, você vai ler os profetas e você vai distinguir o tempo. Você vai falar, opa, aqui é sétimo dia e aqui já é o oitavo. Agora o Senhor está falando do oitavo e voltou para o sétimo. Olha esse texto de Isaías. O Senhor está falando do que está acontecendo, do que haveria de acontecer no quarto milênio. De repente ele foi na eternidade, que é o oitavo dia, e aqui ele está falando do milênio, do sétimo. E você consegue distinguir isso claramente através de algumas chaves. Você precisa entender alguns pontos da palavra. Isaías faz isso, Jeremias faz isso, Ezequiel faz isso, Zacarias faz isso. Essa é a chave dos tempos. E não somente isso. Quando o Senhor fala de morte e de ressurreição, principalmente a ressurreição, os tempos também estão misturados. E essa chave desbloqueia todas essas portas. Por que eu estou falando isso? Porque lá em Gálatas 4, o apóstolo Paulo está tratando de um assunto que serviria para solucionar o problema dos Gálatas naquele momento. E claro que o Senhor está deixando revelações para a gente no futuro, de uma maneira onde Ele venha nos provar também. Porque qual é a interpretação que muitos, de maneira desconectada da verdade, têm? Que a Jerusalém atual é escrava com seus filhos e que ela vai desaparecer da terra. Ela vai ser destruída e aí o Senhor, quando vier, Ele vai trazer a nova Jerusalém junto, antes do milênio, e a nova Jerusalém vai estar na terra. Isso seria até compreensível se você não tivesse o Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Porque você tem uma linha do tempo estabelecida. Você pode até encontrar um analepse ali no início para o meio do Apocalipse 19. Mas a partir do Apocalipse 19, no final, dali em diante é uma linha contínua. O Senhor foi bem organizado. Aprisionou a besta, aprisionou o falso profeta, lançou no lago de fogo. O restante foi morto pela espada que sai da boca de Jesus. Veio o milênio, aconteceu o milênio, Satanás foi solto por pouco tempo, seduziu as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, e aqui já tem outra chave. Gog e Magog é uma das chaves, onde você desbloqueia os tempos. Aí levou contra a cidade querida, veio fogo do céu, consumiu a todos. Aí veio um grande trono branco, de cuja presença fugiram o céu e a terra e não se achou mais lugar para eles. Frisa isso, é palavra de Deus. Se a nova Jerusalém veio do céu na terra, ela fugiu diante do grande trono branco. Isso seria uma grande contradição. Mas a nova Jerusalém não desceu ainda até então. Ela vai descer depois. No grande trono branco, todo mundo vai ser julgado. Anjos, principados, potestades, todos, desde o primeiro anjo que se rebelou, que foi Satanás, as 3 rebeliões que houve no céu, todas as coisas que aconteceram na terra, todos os homens que nasceram na terra vão ser julgados, e ali o Senhor vai anular a morte para sempre. O último inimigo vai ser destruído. Sabe por quê? Porque a morte, o Sheol e o próprio dragão são lançados no lago de fogo, onde já se encontravam a besta e o falso profeta, isso diz o Apocalipse. E olha como o Senhor está mostrando uma organização. E aí o Senhor mostra para João, veio novos céus e nova terra. O Senhor não está voltando no tempo aí. E não é só porque se passaram os 1000 anos que o Senhor vai deixar de falar que ela é como uma esposa ataviada para o seu marido. Algumas pessoas estão lendo isso e entendendo que a esposa se ataviou ali naquele momento, se preparou ali naquele momento. Ou seja, naquele momento na cabeça dessas, é antes do milênio, embora o Apocalipse mostrou que é depois, eles mostram que é antes, falam que é antes, e dizem, é uma esposa ataviada para o seu marido, vai acontecer o casamento. Negativo. Quando você vai ler Apocalipse 19, você vai ver que o Senhor Jesus, preparado para uma batalha, ele tem na coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sai uma espada da boca dele, ele está todo glorificado. Ele não se arrumou ali naquele momento. 2000 anos, mais ou menos, se passaram para aquele momento. O Senhor já estava pronto 2 dias atrás. Ele se assentou no trono e sabia que depois de 2 dias iria para uma grande batalha. Tá vendo? 2000 anos. Para o Senhor é como se fosse 2 dias.
A Nova Jerusalém está descendo do céu 1000 anos depois e o Senhor não vai esconder que ela é como uma esposa ataviada para o seu marido. Ainda mais porque o casamento acontece nos 1000 anos. Então as pessoas estão se confundindo. E lá em Apocalipse 21, quando ela desce do céu, diz, a morte já não existe. Aí as pessoas falam, isso daqui é só para a igreja. O texto não está dizendo isso, mas a pessoa adiciona a palavra no texto, pega a Nova Jerusalém, joga antes do milênio, antes do grande trono branco, e aí é como se é um efeito dominó, arrebenta um monte de profecias na palavra. E aí entra o universo espiritualoide, onde a pessoa espiritualiza tudo que vem pela frente e acredita no milênio literal. Isso que é de se espantar. Por que eu disse de Gatas, de Zacarias? Por que eu estou falando tudo isso? Presta atenção, né? Eu sei que é muita informação, mas escatologia profunda é isso. Muita informação mesmo. Porque quando você lê Zacarias, você vai ver que existe uma Jerusalém da terra, a qual o Senhor está protegendo. O Senhor está dizendo, eu vou proteger Jerusalém. E não adianta converter aquilo num corpo humano para falar que é a igreja, porque o Senhor está falando, Judá, os moradores de Judá, vai dar força para os judeus, aqueles que vão receber espírito de súplica e de graça, e vão clamar ao Senhor, vão reconhecer o Senhor, vão até chorar, como alguém que chora por um filho unigênito. E eles estão chorando. E você vê que do céu está vindo Cristo e a igreja para defendê-los. Claramente há um povo diferente aí. Mas eles estão sendo livres. Eles estão sendo poupados. Obviamente porque não receberam a marca da besta. E o Senhor está vindo para um território. Ele está pondo seus pés no Monte das Oliveiras. Aquele Monte das Oliveiras literal que vai se fundir, de se dividir em dois, literalmente. Eu já vi pessoas falando que esse Monte das Oliveiras são as duas testemunhas. Porque são as duas oliveiras do Senhor e se dividiu no meio porque é casa de Judá e casa de Efraim, casa de Israel. Gente do céu, essa pessoa, ela já está contaminada já pirou, boiou a cabeça, ela já não quer ler a Escritura e entender o que a Escritura está dizendo. Uma pessoa dessa, você tem que sair longe dela, se apartar para longe. Então o Senhor está ou não está defendendo um território? Está defendendo um território, Jerusalém. Por que o Senhor vai defender Jerusalém se o propósito do coração dele é entregar Jerusalém para a besta, para os reis da terra, comer as suas carnes, destruí-la? Para quê? Porque se você interpreta que a Nova Jerusalém vai vir do céu 1000 anos antes, junto com o Senhor Jesus, então para que aquela Jerusalém de baixo? E se ela é escrava, ela tem que ser destruída, aniquilada. Se vai vir a de cima logo já, e a de baixo não vai ser restaurada, então a de baixo é uma grande Babilônia. E o profeta Zacarias está dizendo que isso é mentira, porque o Senhor está vindo, protegendo a cidade. Ele só vai entregar metade para castigo, porque essa metade vai estar rebelde. Mas os que perseverarem até o fim, esses serão poupados pelo Senhor e salvos pelo Senhor. E ainda vai restar um povo lá, um povo judeu lá. Não só um povo judeu, mas também pessoas da tribo de Levi, sacerdotes do Senhor, vão restar em Jerusalém. Então ele está protegendo Jerusalém. Está ou não está? Leia Zacarias 12 e depois leia Zacarias 14. É literal, irmãos. Logo, Jerusalém não vai ser destruída, não vai vir uma do céu e socar em cima daquele território. Não vai, porque o Senhor está falando que vai proteger o lugar, aquele lugar vai ser reedificado, vai ser restaurado, e por isso a palavra Yerushalayim, porque vai ter uma na terra e uma no céu. Assim como é agora, tem uma na terra agora, ela está em escravidão, mas ela já passou a ser Jerusalém, capital de Israel. Isso é para se cumprir profecias. O Senhor não fez Jerusalém, os judeus voltarem para Israel e Jerusalém ser capital de Israel naquela guerra de 6 dias, à toa, para ele destruir tudo depois. Ele fez aquilo porque aquele lugar vai ser dele, Yerushalayim. Nós temos o nome de Jerusalém, somos chamados de Jerusalém e fazemos parte da cidade do céu,
teremos acesso ao céu, mas vai ter uma Jerusalém na terra, segundo as palavras dos profetas, que é segundo a palavra do Senhor. Isso não é profundo? Paulo jamais iria destruir esses textos e espiritualizar eles, porque não tem como espiritualizar eles. Com Gálatas capítulo 4, quando ele fala, nossa mãe é a do alto, a Jerusalém, ele não está espiritualizando. Ele só está falando algo que é para aquele contexto. Por exemplo, em Gálatas, o apóstolo Paulo não está falando que a Jerusalém de baixo, que era escrava, iria ser destruída no ano 70. Mas estava profetizado em Daniel capítulo 9, e o Senhor Jesus pegou a profecia de Daniel 9 e colocou em Mateus 24. Não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Paulo não falou isso. Paulo também não falou que lá no futuro ela haveria de voltar. E ele conhecia. Daniel 9 diz que ela iria ser destruída e dispersa por todas as nações. Lucas 21, Jesus falou isso mais categoricamente. E Ezequiel 38 e 39 mostra que ela haveria de voltar no futuro. E Gog e Magog iria para lá. Paulo não falou isso. No entanto, tudo isso é verdade. O apóstolo Paulo não falou porque não era propósito. Mas ele sabia que isso iria acontecer. E ele não mentiu. A Jerusalém de baixo era escrava com seus filhos. E a de cima era livre. Aqueles que estavam aceitando o Senhor e ouvindo o seu chamado para fazerem parte de reino e sacerdócio, estava se adequando a do céu. Palavra do Senhor não anula nada. Paulo não anulou Zacarias e Zacarias não anulou Paulo. Agora, as pessoas que estão utilizando essas profecias sem ter domínio delas, eles estão anulando. Como se Zacarias estivesse falando só da igreja. Toda vez que aparece a palavra Jerusalém, a igreja. Não é a igreja. Está falando claramente Judá, territórios de Judá. Os judeus vão ter a força de Davi. Vão ser como o anjo do Senhor. Vão devorar as nações ao redor. De Jerusalém mesmo. Agora, sabe o que é profundo e que me admira muito? Quando você lê o profeta Zacarias, além de você ter a informação dos tempos misturada, você vai perceber que ficam faltando muitas coisas ali. É um profeta, tem uma linha do tempo, tem um início, meio e fim. Dá para estudar ele sim de maneira isolada e é bom fazer isso, mas depois você vai ter que se lembrar de todas as demais profecias. Porque é muito profundo o que o Senhor faz. Você está lendo o profeta Zacarias. Do que está falando? Que o Senhor vai reedificar Jerusalém. É o profeta Zacarias que profetizou junto com o profeta Ageu e que reanimaram o espírito de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué, das duas casas de Israel. Quer dizer, não tinha a casa de Israel lá, né? Mas do povo em si, para eles edificarem o templo do Senhor. Então, o que o profeta Zacarias está profetizando em primeira mão? O contexto literal que você não pode aniquilar de maneira nenhuma. Está profetizando o que Daniel falou em Daniel 9. A partir do momento em que for dada a ordem para restaurar Jerusalém e a cidade, restaurar o templo e a cidade, haverão 70 semanas. E é dentro dessa linha das 70 semanas que existe toda essa profecia que eu estou falando. Em cima dessa linha, que ela é extensa, né? Ela tem um hiato, ela foi pausada, ela vai reiniciar no tempo da grande tribulação. E outros profetas confirmam isso. Então, o que você está lendo? Você está lendo uma edificação daquele templo, que disse o profeta Zacarias. Só que no mesmo momento em que o Senhor está falando da reedificação daquele templo, lá do tempo da Pérsia, você vai ver que o Senhor, junto com as profecias, ele está falando de um restabelecimento de um reino futuro. Ele está falando até do Messias vindo do céu. Zacarias 14. Em Zacarias 12 ele foi transpassado. Veja como está misturado. Em Zacarias parece, se você ler só Zacarias, se nós tivéssemos acesso só ao profeta Zacarias, parece que o Senhor está falando só daquele templo e que ali haveria de vir o Senhor naquele tempo e naquele templo, e não é. Então o Senhor está usando o templo de Salomão, que vai ser reedificado. Através disso, está falando de uma edificação espiritual da igreja e ainda assim está falando de um templo físico em Jerusalém. Quais são as provas disso? Presta atenção. É uma profecia que está sendo 3 coisas. A edificação daquele templo,
o Senhor está aproveitando a edificação literal para falar da reedificação do corpo. É como se o corpo de Cristo, que é a igreja, estivesse figurado ali. E realmente está. E ainda assim, o Senhor está falando de uma cidade futura e de um evento lá no futuro, que é o nosso. Por quê? Veja que aquele templo já foi edificado. Acabou. Foi até profanado no tempo da Grécia, foi purificado, depois veio o tempo de Roma, aquilo passou. Mas o Senhor está numa profecia contínua, dentro do profeta Zacarias, não é? E tem pontos ali que você enxerga a edificação da igreja. Aí sim espiritual. Você tem textos para isso. Só que quando o profeta está para terminar, você vê que o Senhor está vindo do céu. É a mesma profecia, irmãos. Se você não colocar ali Daniel para enxergar os tempos, não colocar ali Isaías, as demais profecias, parece que o Senhor está falando tudo lá daquele tempo e daquele templo, mas não poderia ser. Então ainda assim o Senhor está vindo do céu, pondo os pés no Monte das Oliveiras, e Ele está vindo para um lugar literal, geográfico literal, protegendo Jerusalém literal. Não tem como espiritualizar Zacarias 12 e 14. Tem coisas lindas espirituais no profeta, capítulo 11, no capítulo 13. Mas os capítulos 12 e 14 são claros. O Senhor está vindo em Jerusalém, protegendo ela para quê? Para Ele pegar do céu e socar em cima ali? Claro que não. A do céu não pode vir, porque quando ela vem, o Senhor fala, a morte já não existe. Quando a Nova Jerusalém descer do céu, a morte não pode existir. Eu sei que os santos são participantes, como primícias, de tudo primeiro. Para a morte ser aniquilada, acontece em 3 etapas. Primeiro, o Cristo, que venceu a morte. Ele ressuscitou para todo sempre. Ele é o primeiro exemplo. Ele é a primeira ressurreição. Por isso que no Apocalipse 20 fala, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Está tendo parte na ressurreição de alguém que ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus aniquilou a morte. Paulo até fala para Timóteo, a morte foi abolida, mas ainda existe. A segunda etapa é na igreja. De fato, a igreja passa a ser participante da imortalidade na frente das nações. E o terceiro passo é lá no grande trono branco, onde todas as nações serão imortais. Então, para a morte ser aniquilada, precisa dessas 3 etapas. É bíblico ou não é? São só 2 ressurreições, mas acontece em 3 etapas porque acontece primeiramente no Filho de Deus. Paulo até fala sobre isso em 1 Coríntios 15. Claramente ele fala isso. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aí ele fala que Cristo tem que reinar até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte e depois disso ele entrega o reino para o Pai. Está vendo como o apóstolo Paulo tem a visão dessas coisas todas? Então sim, a igreja passa primeiro por esse processo, mas quando a Nova Jerusalém está descendo do céu, a morte já foi condenada no grande trono branco. Não pode existir morte nas nações. Entre outros motivos. Entendeu? Então, eu estou lendo Zacarias, eu não vou enxergar só aquele tempo. Aí você traz Isaías, você traz Ezequiel, você traz outros profetas e concorda com o finalzinho de Zacarias. As bacias da casa do Senhor serão santas. Nela se imolarão as carnes dos sacrifícios. Nas campainhas dos cavalos estarão escritos santidade ao Senhor. Olha quantas coisas literais. Tudo isso é literal. Aí o que eu vou falar? Que aquela Jerusalém é espiritual, que desceu a do céu. Aquela da terra, o Senhor veio só para proteger o povo, aí colocou o povo de lado, destruiu Jerusalém, trouxe para lá de volta os que restaram, meteu os judeus no meio das nações, os judeus que restaram, deixou cada família chorar à parte, falou, agora vai para as nações. Aí as bacias sou eu, as carnes do sacrifício sou eu, os cavalos, quem são os cavalos? São os cavalos de onde? Do Apocalipse 19? Olha quanta loucura. Ultrapassou a loucura dos amilenistas, uma coisa dessa. Eu estou falando que eu já ouvi. Então isso é muito perigoso, irmãos. E é tão harmonioso quando você consegue ler e entender tudo. Quando Paulo fala da Jerusalém do alto, ele não anulou a da terra. Ele não espiritualizou, como se fosse um hiperespiritualista, as profecias de Zacarias. Ele não anulou o templo de Ezequiel.
Ele só não escreveu ali naquele momento, como eu dei vários exemplos. O apóstolo Paulo também não falou de nações restantes, mas nós sabemos que restam nações. Nenhum apóstolo falou de nações restantes. Por isso que muitas pessoas não conhecem que restarão nações, porque os apóstolos não falaram e eles só leem o Novo Testamento e leem mal. Porque se eles lessem bem, eles iriam buscar as referências que os apóstolos estão dando para os profetas. Pegou a visão? Então bota na sua cabeça. Zacarias está profetizando 3 coisas. Bota isso que é a informação principal. Está profetizando aquele templo, vamos colocar Neemias como resumo geral. Aquele templo de Neemias, o Senhor está aproveitando a edificação daquele templo, a restauração dele, para falar da nossa restauração do corpo humano como o templo do Senhor, e está falando de uma edificação futura. Lá naquele lugar, aonde ele fala, vai ser um muro ao redor, vão ter velhos, vão ter crianças brincando nas praças, o Senhor vai estar lá. Aliás, se você ler Ezequiel 48, o último verso diz que o nome daquela cidade é O Senhor está ali, Yahweh Shammah. E tem mais revelações aí nessa palavra, viu? O Senhor acaba o profeta com uma palavra profética. O Senhor está ali, é o nome da cidade. Pegou a visão? Essas 3 coisas estão sendo profetizadas e qualquer pessoa pode comprovar isso. Que são 3 santuários. Aquele lá, o corpo humano e um físico que vai existir naquele mesmo lugar. Tá bom? Então leia Zacarias. Eu tenho 2 versões do profeta narrado. Uma com a minha voz, uma com música de fundo, outra sem música de fundo. Eu vou deixar aí para você ouvir o profeta Zacarias. Está bem narrado. Ouça Zacarias e ouça Gálatas. E compare isso que eu estou falando. Então tá, é isso aí. Fiquem na paz. Deus abençoe.